Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Quero desejar a todos uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso canal, ok? Meus irmãos, bom, nesta oportunidade nós queremos falar sobre os objetos sagrados que ficavam no Santo dos Santos. Ora, todos nós sabemos, todos os que leem a Bíblia Sagrada, sabem que o lugar mais sagrado do tabernáculo, que ficava no templo, era o Santo dos Santos, chamado também de o Santíssimo. Então nós vamos aqui fazer uma análise, ou por que não fazer uma menção dos objetos sagrados que ficavam dentro do Santo dos Santos. Sabemos que, de imediato, eu posso já te informar que no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança haviam as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Mas será que, além disso que eu citei, havia ainda outros objetos ali no Santo dos Santos? Então eu convido você para ler Hebreus capítulo 9. Eu vou chamar o autor da carta aos Hebreus ou do tratado aos Hebreus de Paulo. Não interessa se foi o apóstolo Paulo ou se não foi, ok? Apenas eu quero fazer uma observação, que a maioria dos pais da igreja, eles eram da opinião de que o escritor da carta aos Hebreus ou tratado aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, ok? Então, mas se foi o apóstolo Paulo ou se não foi o apóstolo Paulo, a mensagem em nada vai diminuir se não foi, ou se foi, também não vai aumentar. A mensagem continuará a mesma. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Agora eu quero que você redobre a sua atenção para o que nós vamos ler agora no versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Vou ler mais uma vez para nós vermos aqui quantos objetos sagrados haviam ali no Santo dos Santos. Vamos lá. Que tinha o incensário de ouro. 1. E a arca da aliança, 2, coberta de ouro toda em redor. Aqui ele vai descrever a natureza da arca. Aí ele vai dizer, em que, outras versões dizem, na qual estava o vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Bom, de acordo com o que nós podemos aqui entender destas palavras, o que continha dentro do Santo dos Santos? Vamos lá, que tinha o incensário de ouro. O Antigo Testamento ele fala em incensário. O incensário ele era de fato usado no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Ali entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote, uma vez no ano. Ele entrava no dia 10 do 7º mês, para fazer expiação pelo santuário, pelo altar, pela arca, por todos os objetos. Para fazer expiação também por ele e por sua casa, e para fazer
expiação por toda a nação de Israel. Ok? Isso, o sumo sacerdote, ele fazia essa expiação geral, completa, uma vez no ano. Uma vez no ano, então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E de acordo com o que o apóstolo Paulo aqui está falando, o que o sumo sacerdote encontrava lá no Santo dos Santos? Ele encontrava o quê? Tinha o incensário de ouro. Aí aqui eu quero já lhe dar mais uma informação. Você pode perguntar, professor, mas por que o autor aqui disse que o incensário era de ouro, sendo que no Antigo Testamento nós não lemos sobre qualquer incensário de ouro? É por causa da Septuaginta. Na Septuaginta, meus irmãos, se faz referência ao incensário, e lá na Septuaginta o incensário ele é de ouro. Então, feita essa observação, se torna compreensível agora por que o autor diz que o incensário era de ouro, porque ele está seguindo aqui a Bíblia grega, a Bíblia dos 70, ok? Tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança, coberta de ouro toda em redor. Aí aqui, em que estava um vaso de ouro. Na Septuaginta, onde é que ele tirou essa questão do vaso de ouro? Por causa também da Septuaginta, que dizia que o vaso era de ouro. Que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Bom, se a gente ficar só nesta leitura aqui, o que a gente poderia e poderá entender é que, com exceção do incensário de ouro, todos os objetos que o autor sagrado aqui cita, como o pote de ouro que continha o maná e a vara florescente de Arão e as tábuas da aliança, o que dá para entender é que dentro da arca não havia apenas as duas tábuas da aliança, mas havia a urna de ouro ou o pote de ouro que continha o maná, e também havia a vara de Arão que tinha florescida e as tábuas da aliança. Bom, se a gente ficar só com essa declaração, o autor, além de ele dar os itens, as coisas sagradas que existiam ali dentro do Santo dos Santos, que além da arca existia um incensário. O autor também ele vai dizer que dentro da arca, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui da leitura, e não só eu, mas muitos intérpretes entendem, que dentro da arca havia não somente as tábuas da lei, tá bom? Havia não somente as tábuas da lei. Ok, queridos? Agora nós vamos aqui analisar um outro ponto. O autor sagrado, como vocês verem, Paulo, o escritor aos Hebreus, ele se mostrou bem preciso nas coisas concernentes ao judaísmo. Mas isso tem deixado alguns comentaristas, vamos dizer, boquiabertos, consternados, admirados, porque simplesmente quando nós fazemos uma comparação do que a gente lê em Hebreus 9:4 com o que a gente vai ler agora, aparentemente nós teríamos aqui uma contradição. Eu convido aos senhores para lermos em 1 Reis 8:9. 1 Reis 8:9. Vamos ver o que diz o escritor do livro dos Reis. 1 Reis 8:9. Na arca nada tinha, senão só as tábuas de pedra
que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Então veja aqui que o autor diz que dentro da arca nada tinha, com exceção das tábuas da aliança. E aqui eu já vou fazer a minha pergunta. E o escritor aos Hebreus, quando ele fez aquela declaração lá, que diz que dentro da arca havia o pote de ouro com o maná, e havia também a vara fluorescente de Arão, e também as tábuas da aliança dentro da arca. Quando o autor fez essa declaração, será que ele não conhecia esse texto aqui, meus irmãos? Será que o autor aos Hebreus desconhecia o que eu acabei de ler aqui em 1 Reis 8:9? Será? Bom, nós vamos responder essa pergunta já. Essa mesma declaração nós temos em 2 Crônicas 5:10. Eu vou fazer questão de ler para os senhores. 2 Crônicas 5:10. Olha o que diz aqui, ó. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Então, mais uma vez, nós temos aqui 2 declarações no Antigo Testamento, ok? Agora vamos continuar. Agora vamos aqui para Êxodo, capítulo 16 e versículo 32 a 34. Êxodo, capítulo 16 e versículo 32 e 34. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, lá o autor diz vaso de ouro, ok? Aqui só diz um vaso. Mas de onde foi que ele tirou essa questão do vaso de ouro? Da Septuaginta. Diz também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Bom, aqui quando se diz e coloca-o diante do Senhor, entenda que esta palavra diante do Senhor, o autor está dizendo que essas coisas aqui, esse objeto aqui, foi colocado no Santo dos Santos. E por que ele diz e coloca-o diante do Senhor? Aqui ele está dizendo diante do Senhor por causa que foi colocado perto da arca. Foi colocado perto da arca da aliança, ou a arca de Deus. E era ali onde Deus se manifestava, onde a glória de Deus se manifestava no Santo dos Santos, por causa da arca. A arca, de uma certa forma, representava a presença de Deus, que onde estava a arca, Deus estava presente e ele se fazia manifesto, e ele se manifestava. Então é por isso que aqui se diz, ó, disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Então, da leitura que se faz aqui não se pode entender que o pote com o homer de maná foi colocado dentro da arca. Não, desta leitura não se compreende isso. Aqui está claramente dizendo que coloca diante do Senhor. Então, diante do Senhor, porque o objeto foi colocado no Santo dos Santos, e diante do Senhor, porque foi colocado diante da arca, próximo da arca da aliança. Esta é a mensagem. Eu tenho lá em casa um comentário, porque eu não estou em casa agora, certo? Eu tenho lá em casa um comentário de Rashi, o Pentateuco, a Torá de Rashi. E Rashi, no comentário de nota de rodapé, ele vai dizer
Tá certo que ficava exatamente no Santo dos Santos. Ok, irmãos? Ficava no Santo dos Santos, mas ele também aborda uma tradição rabínica que, de acordo com alguns rabinos, o maná dentro do pote ficava exatamente dentro da arca, junto com as tábuas. Eu consultei também o Targum de Yonatan ben Uziel, na passagem aqui lida. O Targum entende que diante do Senhor, o Targum vai dizer que o pote com maná vai dizer que ficou no Santo dos Santos, mas não diz que estava dentro da arca. Tá bom? Então vamos lembrar de 1 Reis 8:9, que diz que na arca não existia nada exceto as tábuas da lei. Tá bom, meus irmãos? Exceto as tábuas da lei. Então vamos aqui para Hebreus 9:4, eu já li. Bom, Apocalipse 2:17 faz uma alusão, claro que simbólica, nós temos que entender de forma, vamos dizer, figurada, uma alusão ao maná. Mas vamos ler mesmo assim Apocalipse 2:7, o que diz lá? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. 2:17, aliás, perdão, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Escondido. Bom, escondido onde? Dentro do pote. É óbvio, né? É o que ele tinha em mente. Dentro do vaso de ouro, conforme diz o autor aos Hebreus em 9:4. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Este maná aqui escondido, o autor, obviamente, embora ele esteja fazendo alusão ao maná que foi dado aos filhos de Israel por 40 anos, mas o que nós temos que entender aqui na citação do autor, a interpretação que temos que extrair daqui é uma interpretação, vamos dizer, figurada, espiritual. O maná aqui nada mais é do que a vida eterna. O maná aqui representa a vida eterna, escondida em Cristo. O que o autor está dizendo é exatamente isso aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Quem está falando aqui é Cristo. Então o que ele está dizendo? Ou o Espírito Santo, né? Tanto faz o Cristo ou o Espírito Santo que esteja falando aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. O que o Espírito Santo está dizendo? Quem vencer herdará a vida eterna escondida em Cristo Jesus, ou em Cristo. Essa é a mensagem do Apocalipse, ok, queridos? Então vamos lá. A Septuaginta diz que a urna era de ouro. O livro do concerto, outra observação, o livro do concerto estava ao lado da arca. Bom, entre os objetos que estavam ali dentro do Santo Santos, nós podemos aqui mencionar também o livro do concerto. Vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 24 a 26, o que diz aqui o autor. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: toma este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Bom, de acordo com o Targum de Yonatan ben Uziel, este livro ele foi colocado do lado direito da arca, tá bom? De acordo com o Targum de Yonatan ben Uziel, o livro da lei, o livro da Torá, escrito por Moisés, foi colocado do lado direito da arca e estava também no Santo dos Santos, tal como a arca, ok, queridos?
Nós ainda temos aqui em 2 Reis 22:8, o que se diz? Aqui é mais uma confirmação de que no Santo dos Santos havia não só as tábuas da aliança. 2 Reis 22:8, o que diz aqui, ó. Dentro do Santo dos Santos, aliás, não havia apenas a Arca da Aliança. 2 Reis 22:8. Então disse o rei de Israel a Josafá. Estou em 1 Reis. 2 Reis 22:8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao sacerdote, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor, casa do Senhor que é o templo. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então aqui o autor está dizendo o seguinte, que o livro foi achado na casa do Senhor, a casa que é o templo. E como nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 e 26, ficou claro que este livro da lei ele estava no Santo dos Santos, do lado da arca, tá bom? Segundo as Crônicas 34, versículos 14 e 15, é a mesma coisa que eu li aqui em 2 Reis 22:8, ok? É a mesma coisa. A vara de Arão estava na tenda do testemunho. Agora nós vamos para a vara de Arão. A vara de Arão estava na tenda do testemunho, capítulo, vamos lá. Números, Levítico e Números. Números capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 3. Porém, versículo 2: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, para que cada cabeça da casa de seus pais, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e porás na tenda da congregação, tá bom? Na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. Bom, aqui nesta leitura já deixou claro que estas varas elas foram colocadas no Santo dos Santos, porque quando se diz perante o testemunho aqui que está se falando é a arca do testemunho, que continha as tábuas da lei. Então, como a arca ela estava no Santo dos Santos, quando se diz perante a arca do testemunho, logo fica claro para nós que essas varas elas foram colocadas no Santo dos Santos. E a porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Agora vamos aqui para o versículo 7. Moisés pôs estas varas perante o Senhor, na tenda do testemunho. Eu quero que você entenda, quando se diz e Moisés pôs estas varas perante o Senhor, aqui é uma referência ao Santo dos Santos. Por que ele diz perante o Senhor? Porque foi colocada perante a arca do testemunho. E a arca do testemunho ficava no Santo dos Santos. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Agora vamos aqui para o versículo... Eu vou ler tudo. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, o Santo dos Santos, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho. É por isso que o autor de Hebreus 9:4 ele coloca a vara de Arão entre os objetos que estavam ali no Santo dos Santos.
Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, ou seja, perante a arca da aliança, para que se guarde por sinal entre os filhos de Israel, entre os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Então, queridos, aqui está muito claro que a vara de Arão, a vara que floresceu, ela foi colocada perante a arca, perante o testemunho, perante o Senhor, no Santo dos Santos. Então, só lembrando que o autor da carta aos Hebreus, ele menciona entre os objetos que estavam no Santo dos Santos, ele menciona exatamente a vara de Arão. A vara de Arão, tá bom? A vara de Arão. Daqui a pouco a gente volta para lá. Paulo, em Hebreus 9:3-4, descreveu os itens ou coisas sagradas que se encontravam no Santo dos Santos. Por que Paulo disse que no Santo dos Santos havia o incensário por que Paulo disse que no Santo dos Santos havia o incensário de ouro? Ora, sendo que nas páginas do Antigo Testamento não havia essa informação, alguns expositores especulam que Paulo está falando do altar do incenso e não do incensário. Bom, aqui eu vou logo lhes dar aqui a minha posição. Paulo, ele não está falando do altar do incenso. De fato, ele está falando, em Hebreus 9:4, ele está falando do incensário. Paulo coloca entre os objetos sagrados que estavam dentro do Santo dos Santos, ele coloca o incensário. Ok? O incensário. Está falando do altar do incenso. Não, não é do altar do incenso, é do incensário. Acontece aqui o texto diz incensário, pelo que preferimos defender que está em foco o incensário de ouro. Também pensamos que esse incensário de ouro ficava no Santíssimo o ano inteiro, sendo mesmo usado apenas no dia da expiação. O Targum de Jonathan Ben Uziel diz que o rolo da Torá ficava do lado direito da Arca da Aliança, como eu já informei para vocês. Então, queridos, eu fiz questão de ler todas essas passagens para vocês entenderem uma coisa, que o autor, quando ele diz assim, ele descreve o Santo dos Santos, e lá ele vai dizer, ali estavam as tábuas da lei, ali estavam a urna contendo um gumer de maná, e ali estava a vara florescente de Arão. De fato, ele estava correto, porque dentro do Santo dos Santos foi colocado a vara de Arão. Dentro do Santo dos Santos foi colocado a arca com as tábuas. Dentro do Santo dos Santos foi colocado, de fato, o livro da lei, para servir também de testemunho. Mas nós não encontramos que no Santo dos Santos tenha sido colocado o incensário. Eu não pude encontrar isso nas páginas do Antigo Testamento. Bom, o Dr. Russell Norman Champlin, ele, citando outros autores, especula que o autor da Carta aos Hebreus estava seguindo uma tradição, vamos dizer, judaica, que é desconhecida de nós. E de acordo com essa tradição, havia de fato o incensário dentro ali do Santo dos Santos. Ok? Bom, se essa tradição existiu, eu pelo menos não tenho conhecimento. Não tenho. O certo é que o autor da Carta aos Hebreus, ele diz claramente que o incensário de ouro ficava ali dentro do Santo dos Santos. Ok? Ficava. Agora vamos voltar aqui para Hebreus 9:4, para lermos mais uma vez. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Versículo 4, que tinha o incensário de ouro. Isso nós não podemos ver no Antigo Testamento, como eu já falei. E tinha a arca da aliança coberta de ouro toda em redor. Aí isso aqui é que me chama a atenção. Em que estava um vaso de ouro. A leitura que eu faço aqui, o que dá a entender que o autor aqui está dizendo que dentro da arca estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Será que o autor está dizendo isso mesmo, que dentro da arca, além das tábuas da aliança,
havia o vaso de ouro que continha o maná e também a vara de Arão. Isso é isso? Será que é isso? E se o autor realmente está dizendo é isso, será que o autor não leu 1 Reis 8:9 e 2 Crônicas 5:10, que diz que dentro da arca nada havia, exceto as tábuas da aliança? Bom, como é que nós vamos conciliar isso? Será que o autor estava contradizendo o Antigo Testamento? Não. Acontece que o autor sagrado aqui, ele está trazendo um relato para nós desses objetos que haviam no Santo dos Santos, eu vou colocar dentro da arca, nos tempos de Moisés. O autor, ele está aqui descrevendo esses objetos sagrados dentro do Santo dos Santos. E o tempo que ele tem em mente aqui é o tempo de Moisés. Ele não está descrevendo, por exemplo, a Arca da Aliança, esses objetos aqui, para o tempo do Templo de Salomão, mas para o tempo de Moisés, em que havia apenas o tabernáculo. Enquanto que em 1 Reis 8:9 e 2 Crônicas 5:10, o relato que nós temos lá, quando o autor diz, e ali nada havia, se nós estávamos da aliança, o autor ali, ele está descrevendo a situação ali para o tempo do Templo de Salomão. Então, você pode ver que o que poderá ter acontecido. Uma forma de conciliar aqui as duas narrativas é que, de fato, originalmente, nos tempos de Moisés, dentro do Santo dos Santos havia o incensário, ok? Havia o livro da lei, o Santo dos Santos, e isso, de fato, o autor lá de Reis, ele não vai negar, não, ele vai confirmar que existia o livro da aliança no Santo dos Santos. Que nós estamos trabalhando agora, em especial, é a questão o que existia dentro da arca. O que existia dentro da arca? Porque o autor de Reis e de Crônicas, eles dizem que dentro da arca havia apenas as tábuas da lei. Ao passo que o nosso autor aqui, o que ele diz que existia dentro da arca? Tirando o incensário, que tinha o incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso, aí daqui para frente ele vai dizer o que tinha dentro da arca, em que estava um vaso de ouro, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E bom, a leitura que dá a entender é isso, que ele está dizendo que esses objetos estavam dentro da Arca da Aliança, a não ser que você queira optar por essa outra interpretação, que o autor só está dizendo o seguinte, que dentro do tabernáculo do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, coberta de ouro, e neste mesmo tabernáculo havia o vaso contendo maná e a vara de Arão. Tá bom? Mas perdoe-me aqui se eu estiver errado. Se alguém tiver uma explicação melhor, queridos, eu aceito de bom grado, mas na minha leitura, o que eu estou entendendo aqui, eu posso estar equivocado. E se eu descobrir que eu estou equivocado, eu faço um vídeo me retratando. Mas o que eu estou entendendo aqui é que o autor está dizendo que dentro da arca continha um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Do que eu posso entender é isso aqui, tá bom, queridos? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.